meus amigos! Neste vídeo nós vamos falar sobre partidos políticos. Oba! Partidos políticos, professor? Sim, isso aqui a gente ainda está tratando da parte dos direitos e garantias fundamentais. Lembre-se, direitos e garantias fundamentais. Nós organizamos isso, já falei para vocês em vários vídeos, reforço. Organizamos isso em 5 classificações distintas. Direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, partido político, que é o que a gente vai estudar nesse vídeo, é espécie de direito fundamental. Então, a gente vai anotar aqui, ó, espécie de direito fundamental. E assim, normalmente quando eu falo sobre esse assunto, alguém me questiona. Eu acho interessante o questionamento. Mas por quê, né? Partido político é uma pessoa jurídica, né? O que tem a ver partido político nessa classificação de direito fundamental? Por que a Constituição que fala sobre isso no artigo 17, né? É pelo seguinte. Gente, o processo eleitoral aqui no Brasil, ele não acontece sem partidos políticos. Conforme nós estudamos lá nos vídeos de direitos políticos, nós vimos que um dos requisitos para que a pessoa possa concorrer a um tipo de mandato eletivo é a filiação partidária. Nós não temos no Brasil candidaturas avulsas. Então, tem que ter a filiação partidária obrigatoriamente. Então, o partido político, ele desempenha assim, um papel de destaque no modelo democrático brasileiro. Isso, um primeiro ponto. Então, nós temos um regramento constitucional a respeito desse assunto aqui, tá? Para que, então, o partido político tenha autonomia, tenha liberdade para poder trazer uma proposta de construção para o país sobre de vários aspectos e que possa ter, então, os seus filiados livremente, que ele possa ter lançar os seus candidatos e escolher livremente esses candidatos conforme as regras estabelecidas pelo próprio estatuto do partido político. Ele vai fazer ali o processo de escolha desses candidatos e há situações que eu vou desenvolver aqui a ideia ainda com vocês, em que por conta do tipo da eleição, o mandato acaba sendo do partido e não da pessoa que foi eleita. Então, o partido político está classificado como espécie de direito fundamental porque é indispensável a atuação do partido político na preservação do nosso Estado democrático. Anotou? Pois tomara que caia na sua prova. Então, é espécie de direito fundamental. Onde que você encontra? No artigo 17 da Constituição. É um dos direitos fundamentais que a gente percebe como fruto de liberdade. Então, é liberdade de criação do partido político, liberdade para que o partido político possa defender as suas convicções, as suas ideias, apresentar as suas propostas, lançar os seus candidatos, sem a interferência do poder público, obedecido, evidentemente, no regramento estabelecido pelo texto constitucional. Então, o direito, fruto de liberdade. Esse partido político, essa espécie de direito fundamental, é direito negativo, é sem a interferência do Estado, sem a interferência do poder público, é direito de primeira dimensão. Então, é importante que você faça esses registros aí, por conta, às vezes, do tipo da sua prova, né? Você que vai estar estudando para um concurso de Assembleia Legislativa, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado, ou estudando mesmo para uma prova para a Justiça Eleitoral, em que às vezes você tem que discorrer, né, a respeito do assunto, fazer uma discursiva, né? É preciso que você compreenda, então, essa estrutura de partido político. Tá. Aí, onde na Constituição eu encontro isso? Um único artigo, é o artigo 17. Então, a Constituição cria as normas gerais a respeito do tema e as normas específicas são definidas pela lei infraconstitucional. Aí você tem uma lei específica que trata desse assunto chamada Lei dos Partidos Políticos e regulamento, traz os pormenores daquilo que estabelece o texto da Constituição. Então, beleza.
Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, não é nem o caput do artigo 17. Eu quero destacar aquilo que é carro-chefe nas provas. Eu não sei por que cai tanto. É o que cai demais nas provas sobre partido político. É esse parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição. Você já pode pegar o seu marca-texto, você já pode destacar isso, cai demais na prova. Daí eu te pergunto, qual é a personalidade jurídica de um partido político? Então, acho que cai demais isso na prova, porque a Constituição de 88 mudou a estrutura. Não era assim na época da Constituição passada. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. Então, eu quero que vocês registrem isso. É pessoa jurídica de direito privado. É mesmo que está vendo o examinador colocando na sua prova que partido político é pessoa jurídica de direito público. Tá falso. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. Tá? Cuidado. Os partidos políticos não são criados por lei. Os partidos políticos são criados na forma da lei e não são criados por lei. De novo, vou repetir, por conta dessas bancas que trabalham memorização. Partidos políticos não são criados por lei. Partido político é criado na forma da lei civil. Professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não, é diferente. O partido político não é órgão que compõe a administração pública. Ele não faz parte da administração pública. Ele não tem características de órgão da administração direta ou que seja uma entidade da administração indireta. Ele não se assemelha à autarquia, empresa pública, fundação, não inventa. Partido político, portanto, não faz parte da administração pública. Então, ele não é criado por lei. A personalidade jurídica não é de direito público. O regime que rege o partido político é de direito privado e não de direito público. Nós temos um ramo específico do direito, que é o direito partidário. Aqui você não tem aplicação de direito administrativo. É direito partidário. Aqui nem é direito eleitoral, é direito partidário. Observe o texto constitucional que estabelece que o partido político é criado na forma da lei civil. Então, a gente está criando uma pessoa jurídica de direito privado e não de direito público. Isso cai demais na prova, espero que vocês tenham anotado. Observe que o partido político adquire personalidade jurídica quando ele é registrado no cartório. O que, Nelma? É isso mesmo. O partido político adquire personalidade jurídica quando registrado no cartório de registro civil. É por isso que o texto constitucional fala assim, na forma da lei civil. Que lei civil é essa, não? O Código Civil. Eu estou criando uma pessoa jurídica de direito privado, nascer ali um CNPJ. Então, o partido político nasce, então ele adquire essa personalidade jurídica quando ele é registrado no cartório. Agora, uma vez é criar a pessoa jurídica. Quando que nasce mesmo o partido? Quando ele adquire a personalidade jurídica? Quando registrado no cartório. Aí agora a gente tem a legislação eleitoral, que é a lei dos partidos políticos, que vai dizer assim, a partir do momento que eu faço o registro ali do partido no cartório, agora a lei me dá, vou falar só como curiosidade, me dá um prazo de até 2 anos para que eu possa buscar um apoiamento mínimo do eleitorado. Agora eu vou ver se eu tenho apoio do eleitorado para criar esse partido político. É um percentual até bem significativo, não é tão fácil não, porque são eleitores que precisam fazer esse apoiamento e eles não podem estar afiliados a outros partidos políticos. Tá? Então, a lei me dá um prazo de até 2 anos, porque não é tão fácil de eu fazer isso, para eu buscar esse apoiamento. Aí eu consegui o apoiamento, o que eu vou fazer? Agora eu vou procurar o TSE e vou registrar o estatuto do partido político junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Para que eu tenho que registrar lá no TSE?
para que o partido político, então, possa garantir ali a legenda dele, ele possa garantir o nome, possa garantir ali o número, para que ele possa usufruir das garantias constitucionais, tá? Então, para que ele se submeta à prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral tome conhecimento da existência daquele partido. Então, aí eu já registro o estatuto de um partido político já existente no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, observe o texto. Na prova, a maioria das questões vem dizendo o seguinte, que o partido político adquire personalidade jurídica quando ele é registrado no TSE, para você dizer falso. Ele não adquire personalidade jurídica quando é registrado no TSE. Ele adquire personalidade jurídica quando ele é registrado no cartório, lá na frente, quando eu vou registrar no TSE, é o estatuto do partido político. Então, cuidado, observe o texto, ó. Os partidos políticos, após adquirir a personalidade jurídica, é que vão registrar o estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é a aquisição da personalidade jurídica, eu vejo de novo, estou insistindo, pelo custo-benefício de quanto que isso cai na prova, ele não adquire personalidade jurídica quando ele é registrado no TSE, não. É quando ele é registrado no cartório, e a personalidade jurídica de direito privado, como eu estou colocando aqui para você. Ficou bem claro isso ou não? Então, assim, você está proibido de errar isso. Professora, mas eu estou te dizendo, eu vou explicar até o artigo 17 inteiro. E vou mostrando como é que cai na prova e tal. Mas eu estou dizendo que na maioria das provas é isso normalmente que cai. Não vai errar isso. Quando o examinador está com perversidade naquele coração, o que ele faz? Ele fala que os partidos políticos são criados na forma da lei. São criados por meio de lei. Você dizer falso, eles não são criados por lei. Eles são criados na forma da lei civil. Que lei civil é essa? É o Código Civil. É por isso que a personalidade jurídica é de direito privado e não de direito público. Nas questões mais simples, ele põe que o partido político tem personalidade jurídica de direito público. Não, uma grande quantidade de questões. Faz as questões depois você me fala, se não é assim. Tá? Só para você ir marcando errado, já vai eliminando logo de cara. Bateu o olho ali e já vai logo eliminando, tá bom? Outra coisa, o registro que se faz no TSE é só do estatuto do partido político. Agora, cuidado com essas bancas tipo FCC. O registro não é no TRE, gente. É no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Joinha? Beleza? Professora, e é fácil, assim, de criar um partido político, professora? Gente, é fácil, até assim, relativamente fácil, né? De criar o partido político. Observe o que diz o texto constitucional. Agora sim, o caput do artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Observados alguns pontos que a gente vai já citar aqui, mas o direito é fruto de liberdade. Não é o TSE, gente, ao contrário do que alguns aí acham, que vai dizer se o partido político pode ou se não pode ser criado. Pois a Constituição já disse que pode ser criado. Ela está dizendo, ó, é livre a criação, também a fusão, a incorporação e a extinção do partido político conforme a nossa liberdade. Então, isso está relacionado ao modelo democrático do Brasil, ao pluralismo político, nós já estudamos, como fundamento da República Federativa do Brasil, tem essas associações todas. De modo que a criação de partido político não depende da autorização do TSE ou de qualquer autoridade no Estado. O que eu tenho que fazer? Cumprir as exigências da lei. Aí não é tão simples assim, porque são muitas as exigências, coisinhas que você tem que ter. Inclusive, buscar apoiamento de um número mínimo de eleitores. Eu não estou pormenorizando, porque é direito eleitoral, não vou ficar enchendo a sua cabeça com isso. Mas para a sua prova de constitucional, é para você saber disso. Não é o TSE que diz que sim ou que não. Ah, professora, mas eu me lembro, na época da criação da rede, Nelma, também na época da criação daquele partido do Bolsonaro, agora eu esqueci o nome dele, vocês lembram? Em que até um advogado muito famoso aqui em Brasília, que estava trabalhando na criação desse partido, era para ser o partido, né, cujo um dos fundadores seria o Bolsonaro, enfim.
e acabou que o negócio não foi para frente, não andou tanto. Observe. No caso da rede, quando a Marina Silva, que era uma das fundadoras, né, a fundadora mais conhecida da rede, era a Marina Silva, quando ela quis ali criar o partido político, quando ela levou os documentos ao TSE para registro do estatuto, ela não conseguiu mostrar o apoiamento mínimo de eleitores. Não tinha quantidade mínima de eleitores apoiando. É quando vou fazer a análise, né? Já vê, isso aqui está com o nome 2 vezes, aqui não atingiu o percentual mínimo e tal. E aí foi porque o TSE disse, olha, não dá para fazer desse jeito. Por quê? Porque não tinha preenchido os requisitos da lei. Foi que o TSE negou. Aí estava muito em cima. Ao invés de ela corrigir aquilo, o que ela fez? Ela se filiou a um outro partido que já estava no limite, porque ela queria concorrer a presidente da República. Então, ela já se filiou ao outro partido e aí concorreu. Certo? Aí depois a rede foi criada, com mais calma e tal, a rede foi criada. Tá bom? Aí alguém me disse aqui, a Aliança Brasil, acho que é esse mesmo, o partido do Bolsonaro. Não tenho certeza, mas parece que sim. E aí, quando se tentou fazer o Aliança, eles não prosperaram. Porque por mais que tivesse tentado, ele era um presidente muito conhecido, com muitos simpatizantes e tal, mas eles não conseguiram atingir o percentual mínimo de eleitor não filiado a outros partidos políticos, para mostrar o apoiamento, sabe? Aí também o Bolsonaro largou para lá, se filiou ao PL, enfim, né, para poder ter legenda, ter força para poder concorrer, e esse partido ficou assim, morreu antes de nascer, porque não preencheu os requisitos mínimos dele. Entendeu? Então não é o TSE que fala, isso aqui pode, isso aqui não pode. É livre, é direito fruto de liberdade. Tem a ver com o modelo democrático. Agora, o texto não colocou lá que o partido político é criado na forma da lei civil, então tem que cumprir os requisitos da lei. Certinho? Mas sem a interferência do poder público. Agora, desde que se observem alguns pontos. Aí é o texto constitucional condicionando, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana e observar os seguintes pontos, que já eu explico os outros pontos. Mas observe o limite estabelecido pelo texto. Vamos criar um partido político da gente aqui? Sabe que a gente consegue? Vai ser o partido X, o nosso aqui. Beleza, então é livre a criação de partido político. Mas nós vamos sempre respeitar a soberania nacional. Obviamente que a proposta que nós vamos apresentar aqui não pode ser em detrimento do próprio Estado brasileiro. Não, a proposta que a gente vai apresentar aqui é que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. Opa! Aí não, né? A nossa democracia, ela não permite isso, respeita a soberania nacional. Nós vamos criar aqui uma agremiação de pessoas em nome mas em nome da liberdade, do pluralismo político. Mas a gente quer tirar a soberania do Estado brasileiro, botar o Brasil para voltar a ser Portugal. Não! Você tem um limite. Neste caso, um limite do puro bom senso, né? Mas o texto constitucional já vem colocar expressamente. Agora, esse outro ponto aqui, o regime democrático e o pluripartidarismo, eles são mais delicados. E eu sou obrigada a explicar para vocês, eu não quero que vocês discutam aí do outro lado, combinado? Vocês vão brigar, ficar zangado, virar a cara, deixa eu falar, tá bom? Então, gente, o direito é fruto de liberdade. Não precisa de autorização para criar partido político. O poder público não interfere no funcionamento do nosso partido político, mas a gente não trabalha aqui com liberdade absoluta. Então, a própria Constituição traz algumas restrições para os partidos políticos. Então, eu posso criar o meu partido político? Posso, resguardado sempre a questão de soberania nacional. Não, de que maneira um partido político poderia afetar a soberania? Não. Ele poderia, de repente, querer trazer como proposta para o Brasil que o Brasil deixe de ser soberano, que o povo brasileiro perca a sua autodeterminação, que a gente se vincule novamente a Portugal, por exemplo. Então, obviamente,
A nossa liberdade para a criação do partido político não vai permitir que a proposta do partido seja para afetar a própria soberania nacional. Isso não. Mas observe, não é só a soberania nacional, o regime democrático também e o pluripartidarismo. E esse é um tema um pouco mais delicado. Ah, não, mas você tem ali o partido A e o partido B, que eu não vou nem citar nomes de partido nenhum, e a nossa discussão aqui não é... Eu ia falar não é partidária, né? Mas não ia caber nesse caso, né? A gente não tem lado, a gente está estudando o texto constitucional para você levar as questões para a prova, tá? Um partido político que fosse de extrema esquerda ou de extrema direita, extremo o que for, não pode persistir no Brasil. Não, porque se ele é um extremista, é porque muita coisa que a gente chama de extremo não é extremo, na verdade. Mas é um partido político que defende o rompimento com o regime democrático, esse partido político não pode existir. Não existe liberdade para o partido político quando o que o partido quer é afrontar a essência da própria democracia. Não pode. Ou afetar o pluripartidarismo, de modo que eu tenho que ter no Brasil pensamento único. Quer dizer, então eu vou implantar um regime ditatorial no Brasil? Vocês estão pregando o quê? Uma tomada de poder, de modo que eu não posso nem ter outros partidos políticos, tem que ser partido político único, ou ter no máximo 2 partidos políticos. Então nós já tivemos isso no Brasil, tá? Porque o regime não era democrático. Agora, a razão de ser do partido político hoje é a concretização da própria democracia. Então, nas propostas do partido político, eu tenho que ter garantia dessa pluralidade ideológica. Cada partido defende um posicionamento diferente, uma ideologia, inclusive, diferente. Aí alguém já me questionou, mas pode ter um partido cristão? O partido pode ser cristão, o partido político pode ser da causa operária, o partido político pode ser do trabalhador, o partido político pode ter várias concepções ideológicas, desde que seja respeitado o regime democrático. Não se admite que, como proposta do partido político, se tenha ali a implementação de um regime autoritário. Isso não. É preservar o regime democrático, preservar a pluralidade ideológica aqui no Brasil e os direitos fundamentais. Então, o que é preservar direito fundamental, professora? Nas propostas do partido político, ele não vai ter lá, não, tem implementação de religião única no Brasil. Não tem mais liberdade de crença religiosa. Não tem mais liberdade de locomoção. As pessoas não podem mais sair do Brasil a hora que quiserem. Se saírem, não podem votar. Então, as propostas que são apresentadas pelos partidos políticos têm que ser condizentes com o Estado democrático e os direitos fundamentais. E se não forem condizentes, professora? Se não forem condizentes, isso é motivo suficiente para que o partido seja extinto. É uma causa de extinção do partido político. Então, já me perguntaram assim, como é que a gente tem no Brasil o Partido Comunista? Se é Partido Comunista, eles não têm nenhuma preocupação com o Estado democrático. Como que foi permitido ter o Partido Comunista? A gente até tem Partido Comunista, Partido da Causa Operária e etc., que são chamados de partidos extremistas, mas a condição de existência desses partidos é o regime democrático. Então, se você for lá olhar o estatuto do partido, você tem que encontrar a manutenção da democracia, do pluripartidarismo. Então, eles não têm como proposta algo contrário a isso. Então, foi um acordo que nós fizemos para o processo de redemocratização do Estado brasileiro. Escute o que eu estou dizendo. Dentro do processo de redemocratização do Estado brasileiro, está estabelecido pela Constituição de 88, e daí a gente tem essa redação no artigo 17, e na sequência você tem a lei das eleições, você tem a lei dos partidos políticos, tudo condizente com o texto constitucional, e que vem, então, limitar essas pessoas jurídicas. Agora é direito privado, tá? Não é mais direito público, é direito privado, e você não precisa de autorização para criar partido político, vocês podem defender suas propostas, apresentar plano nacional para o país, e também os planos regionais e locais, mas
compromisso seu com o regime democrático. Se for diferente disso, extingue o partido. É uma causa de extinção do partido político. A lei dos partidos já prevê o processo de extinção do partido quando não se observa isso. Entenda, tá? O pluralismo político e os direitos fundamentais. Vocês entenderam? Cuidado. Então, é uma liberdade supervisionada pelo texto constitucional. Então, não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade supervisionada. Tá? Alguém me pergunta assim, professora, e um partido político poderia defender a monarquia no Brasil? Pode. Por que vocês acham que a monarquia é vedada? O que eu falei aqui é que ele tem que ter compromisso com o regime democrático. E isso foi o que eu falei. Então, o que não pode é o partido político buscar a implementação de um regime autocrático, uma ditadura ou qualquer forma de totalitarismo. Tá? Isso não pode. Agora, defender a implementação de um modelo parlamentarista é perfeitamente possível. De uma monarquia, não há nenhuma inconstitucionalidade em defender a monarquia. A monarquia pode ser democrática, gente. Veja a Inglaterra. É uma monarquia parlamentarista. Ela é democrática. Então, isso não teria problema nenhum aqui no Brasil. Então, não confundir. A monarquia é forma de governo. Democracia é regime político. O que a gente está falando aqui é de regime político. Tanto numa república, quanto numa monarquia, quanto no sistema presidencialista, quanto no sistema parlamentarista, eu preservo o regime democrático. Vocês entenderam? Então, cuidado, tá? Bastante cuidado. Bom, beleza. Agora, o partido político, amigos, precisa ter um caráter nacional. Então, isso é uma obrigação, né? O partido político precisa ter caráter nacional. Aí vocês acabam confundindo isso com os diretórios dos partidos políticos, né? O que é o caráter nacional? Eu não posso ter um partido político que tem atuação criado só para o Centro-Oeste. Outro partido para o Nordeste, outro para o Sudeste. Não. O partido político, ele é nacional. Não há partidos políticos por regiões do Brasil ou por estados brasileiros. Eles precisam necessariamente ser nacionais. Agora, então eu tenho ali um partido político e ele traz uma proposta para o país. Agora, a gente pega esse partido político e a gente subdivide, a gente vai criando os diretórios estaduais e locais, os municipais, né? Para que o partido político ali foque na realidade daquela cidade ou na realidade daquele estado para apresentar propostas regionais e municipais. Mas o partido político, ele não pode ser só de um estado ou de uma região do país. O partido político precisa ter um caráter nacional. Guarda isso, lembre-se disso, é bem simples. Mas, embora bem simples, é também bem comum, tá? De o examinador questionar nas questões de prova. Além de ter um caráter nacional, vem o texto constitucional e traz outra exigência, que é a proibição, isso aqui vale a pena marcar porque cai bastante na prova. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiro ou de subordinação a esse. Ah, mas por que não? Porque está condicionado ao primeiro ponto que a gente colocou aqui, ó, que é a proteção da soberania nacional. Não tem que observar isso? Então, é por isso que partidos políticos não podem receber recursos de governos estrangeiros ou de entidades estrangeiras, nem tampouco estar subordinados a eles, porque isso é afrontar a própria soberania do Estado brasileiro. Gente, por que motivo um partido político receberia recursos, financiamento de um governo estrangeiro? Ou de uma entidade estrangeira, ou ele está subordinado a um outro país ali. Você pegar ali um partido político X que é financiado aqui por um governo da Rússia, ou que fosse dos Estados Unidos, ou por entidades estrangeiras também. Por quê? Um é afetar a nossa soberania, o outro é assim, ó. Paga a sua conta hoje, ok? Para você eleger o máximo de pessoas possível para fazer o que a gente quer. O que a gente quer.
contrário aos interesses do Estado brasileiro. Então, a Constituição proíbe veementemente, expressamente, que o partido político venha, então, receber recursos financeiros de governo ou de entidade estrangeira. Professora, e se receber? Se receber, isso aqui é motivo para a extinção do partido político. Houve uma época aí no Brasil que houve um escândalo, né? O partido político supostamente recebendo recursos de governo estrangeiro, era mala de dinheiro, passando em avião oficial, para lá e para cá. Vocês lembram disso? Uma fofoca, né? Mas então, professor, esse partido está aí firme e forte. Deu enfraquecido um tempo, mas está aí firme e forte, é o PT. Então, como é que ele não foi extinto? É porque não foi provado. Surgiu o boato, surgiram os rumores, etc., mas não houve a comprovação. Aí não foi provado, o partido não foi extinto. Mas que seja o PT, o PCdoB, o PSDB, o PL, o que for, se encaixar numa situação dessa aqui, isso é causa, além da parte criminal, né? Mas isso que eventualmente vai ter, porque aqui com certeza terão outras coisas envolvidas, né? Outras ações. Mas isso é motivo suficiente para poder extinguir o partido político. Agora escute com atenção. Amigos, o partido político também não pode receber recursos de pessoa jurídica. Agora estou fazendo um acréscimo. O partido político também não pode receber recursos de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode doar recursos para partidos políticos, não pode também doar recursos para candidatos, não pode. Então, as doações são feitas por quem, professora? As doações são feitas por pessoas físicas, pessoas naturais, pessoas físicas. E agora? Então, eu mostrei o texto constitucional trazendo proibição de que governo estrangeiro ou entidade estrangeira possa financiar partido político aqui no Brasil. Aí agora eu estou dizendo que pessoa jurídica, e estou falando de pessoa jurídica nacional, não pode doar recursos para partidos políticos, não pode financiar partido político. Mas por que não? E você sabe que tudo isso começou com decisão do Supremo? A origem foi decisão do Supremo. Aí depois a gente vem alterando ali a legislação, né? Mas antes de ter alteração na legislação, foi só de uma decisão do Supremo Tribunal Federal isso aqui, e uma ação proposta pelo Conselho Federal da OAB. E gerou uma discussão, até hoje esse negócio causa polêmica. Por quê? Por que pessoa jurídica, professora, não pode financiar partido político? Se a Constituição não proíbe, se a pessoa jurídica nacional não tem proibição, e o Supremo que vem inventar, os ministros se engalfinharam lá, não foi uma coisa tão simples, não. Eles divergiram muito, eles foram, inclusive, agressivos nessa discussão, não sei se vocês acompanharam isso, mas o fato é que passou. E aí, no voto vencedor, que foi o ministro Barroso, nesse voto, foi construída a seguinte tese. O partido político ele está associado à democracia no país. Ele é indispensável ao modelo democrático. Ele precisa de financiamento. Ele é financiado com dinheiro público, parte com dinheiro público, parte de doações que ele recebe. Tá, mas por que motivo uma pessoa jurídica quer financiar partido político? Se pessoa jurídica não exerce direitos políticos, por que uma pessoa jurídica quer financiar partido político no Brasil? Será que é para poder pagar as contas do partido e eleger X pessoas e depois ter benefícios, conseguir medida provisória que beneficia, criação de leis que beneficiam, vista grossa do fiscalizador, que é o legislativo? Será que foi bem no contexto, sem pensar na realidade, foi bem no contexto que estava circulando dinheiro aqui em Brasília? Era triste. Vem as fofocas, né? No Brasil inteiro, mas aqui em Brasília, por conta do seu centro político, né? E aí, muito dinheiro para os partidos políticos e para os candidatos, ao ponto de aquela pessoa jurídica, aquela empresa,
de Goiás, fofoca, né? Aquela empresa, aquela sociedade empresária, está financiando candidatos dos dois lados. O João e a Maria concorrendo aqui a presidente da República, e ele estava bancando os dois lados. Vocês acompanharam isso? Com os dois? Eu estou ajudando todo mundo aqui. Depois vocês me ajudam. E dezembro, então, aqui em Brasília, era uma festa. O povo trazia de avião de Goiás para cá dinheiro, cheio de mala, com dinheiro e outros presentes para os candidatos, para os políticos já eleitos e para os partidos políticos. Era esse o contexto, quando esse esquema foi descoberto e tal, e foi que o Supremo Tribunal Federal veio com esse entendimento. Então, a pessoa jurídica não exerce direitos políticos, então ela não tem por que estar financiando partido político. Quem tem interesses é o eleitor, então é a pessoa natural. Ela quer bancar o partido, ela quer ajudar a bancar o partido. Por quê? Porque ela tem interesses políticos. Ela sim exerce direitos políticos, mas pessoa jurídica não. Aí o Supremo teve esse entendimento, que não, à época não tinha lei nenhuma, hoje tem. À época não tinha lei e piorou o texto constitucional, falava sobre isso, e o Supremo trouxe a proibição. Então, é por isso que cai na prova, tá? Inclusive, na prova de constitucional, não precisa ser prova de eleitoral para fazer isso, não. É prova de constitucional, porque tudo começou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Pessoa jurídica não pode doar recurso para partido político, não pode doar recurso para candidato, porque pessoa jurídica não exerce direitos políticos. Quem tem interesse em financiar é quem exerce direitos políticos, ou seja, pessoa física. E assim mesmo com as limitações da lei, a pessoa física. Tá? Ok. Então, anote isso é bastante relevante, isso cai bastante na prova. Passamos a exigir a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Aí alguém pergunta assim, professora, mas será que o partido político presta contas ao TCU? Presta. Porque o Tribunal de Contas fiscaliza todos quantos, pessoas físicas ou jurídicas, que têm acesso a recursos públicos federais. O partido político, alguns deles, né, têm recursos públicos, então sim. Agora, independente de prestarem contas ao Tribunal de Contas, o que a Constituição está dizendo é que eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, é uma liberdade assistida, como eu estou dizendo. É prestar contas na hora de criação do partido político, durante toda a existência, para a extinção do partido, tem que prestar contas. Está gastando os recursos do fundo partidário como? Do fundo eleitoral como? Recebeu doação de quem? Quanto? Gastou como? Então, tem que prestar contas periodicamente à Justiça Eleitoral. E, por fim, o texto diz, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, é livre a criação de partidos políticos, mas obedecidos todos esses pontos que eu acabei de falar com vocês e que acaba limitando um pouco a liberdade do partido político, tá? A gente está aqui trabalhando um preâmbulo sobre esse assunto, ainda vou desenvolver bem mais essas ideias, mas nesse primeiro vídeo, um preâmbulo. E eu quero fazer o destaque também desse parágrafo 4º do artigo 17. Tá? A Constituição ela tem uma preocupação muito grande com essa questão de organização paramilitar. Então, a liberdade de associação, quando a gente estudou no artigo 5º, tem a limitação de que não configura a organização paramilitar, lembra? Agora, para partido político, mesma coisa. O partido político também não pode caminhar para configurar organização paramilitar. O partido político não pode ser um grupo armado, gente. Não pode ser um partido político X aqui, igual as Farc, por exemplo. Não pode ser grupo armado. Alguém quer dizer, o Hamas é uma organização política. Não. E no Brasil, professor, algo parecido. Deus nos livre disso, gente. Imagina, você mexe só com a questão política. Já acirra os ânimos, você imagina. Ser grupo armado, partido político armado.
Não pode, não. Não pode configurar a organização paramilitar. Lá no outro vídeo eu falei com vocês o que é uma organização paramilitar. Existem os requisitos indispensáveis para a configuração de organização paramilitar. Que requisitos são esses, né? Pessoas associadas, então uma agremiação, partido político é uma agremiação. Então, uma associação de pessoas, que eu já teria aqui. Um líder. Ixi, então tem a liderança no partido político, né? Toda a parte de direção do partido político. E aí, o que fica faltando para configurar uma organização paramilitar? A utilização de armas. Então, não pode ser grupo armado, não pode configurar milícia, não pode ser grupo armado, não pode ser uma milícia. Tá? O texto constitucional traz essa proibição expressamente. Esses 3 requisitos que eu coloquei aqui embaixo, eles são indispensáveis para a caracterização de uma agremiação como organização paramilitar, e é suficiente para poder proibir, além de as pessoas responderem criminalmente, certo? Agora, existem os requisitos acessórios, que ajudam a trazer essa unidade. Eles, por si só, não são suficientes para configurarem a organização paramilitar. Por isso que eles são acessórios. Agora, esses aqui são indispensáveis. Mas, por exemplo, utilização de uniforme, bandeira, hino, palavras de ordem, certo? Vocês sabiam, isso já caiu em prova de constitucional, vocês sabiam que partido político não pode ter uniforme? Ou não? Partido político não pode ter uniforme. A legislação proíbe. Para quê? Para não caminhar a configurar essa organização paramilitar, porque daqui a pouco só falta pegar em arma. Então, o partido político ele não pode ter uniforme. Professor, mas eu conheço um partido político que tem uniforme. Conhece nada, não tem. Professor, você não vê, tá toda hora na rua aí. Não, não tem uniforme. Às vezes o partido político se identifica com uma cor. Ou, às vezes, até ali um slogan, ou às vezes uma foto de uma personalidade que tem a ver com a ideologia daquele partido, mas não é uniforme. Não pode ter uniforme. Certo? O partido político não pode configurar a organização paramilitar. Anota isso, tá? Que não pode ter uniforme. Por quê? Porque já caiu em prova de constitucional. Então, registra isso aí. Tá bom? Beleza? Então, é isso. Temos liberdade para o partido político? Tem. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre o parágrafo 1º desse artigo 17, e ele vai trazer amplamente essa liberdade. Autonomia para o partido político definir a sua estrutura interna, organização, o funcionamento, criar as regras de fidelidade partidária. Então, a gente garante liberdade e autonomia, mas não é absoluto. Então, a própria Constituição, ao dispor sobre a liberdade, ela já vem trazendo as restrições. Ok? Observados todos esses pontos aqui. Joinha? Beleza, muito bem. Então, fizemos só o preâmbulo, tá? Do assunto. No próximo vídeo, eu continuo a desenvolver com vocês o tema. Tem bastante coisa ainda para a gente ver, inclusive a parte jurisprudencial. Até lá, então.